tarde, Arthur, Angelina. Primeiro, para o Arthur, queria perguntar, Arthur, desses primeiros amistosos pós-Olimpíadas, né, exatamente o que você busca agora nessa mescla grande, né, do grupo que você teve, jogadoras novatas, inclusive a Marília, que nunca esteve na seleção. E para a Angelina, como é que é esse pós-conquista de prata de uma Olimpíada que você teve uma atuação tão destacada, né? Você agora também com o Orlando Pride nessa temporada incrível do time. Como é que você vê isso para a continuidade na seleção feminina também? Obrigada. Bom, boa tarde a todos, todas. Em relação à convocação, um grande objetivo é a gente abrir novamente a seleção para a avaliação de novas jogadoras, não só novas na idade, mas de ambiente de seleção, jogadoras que vêm merecendo pelo momento presente. E também olhando para frente, olhando mais para o futuro. A gente tem uma Copa do Mundo em casa, uma responsabilidade muito grande, um objetivo muito ambicioso. Então, eu quero conhecer de perto, quero conseguir aproximar as jogadoras da seleção brasileira, aumentar bastante, né, essa unidade nossa agora com tantas jogadoras de talento que nós temos no nosso país. E a convocação foi feita com um objetivo em relação a isso, e o outro, óbvio, ser uma seleção competitiva, que vai enfrentar um rival sul-americano, uma seleção que vem fazendo grandes competições, como a Colômbia. Então, a gente tem aí alguns objetivos e, além desses dois, a gente seguir evoluindo, né, dentro das ideias, com consistência, e seguir sendo uma equipe vencedora, uma equipe protagonista, como a gente conseguiu fazer nas Olimpíadas. Muito feliz pelo resultado nas Olimpíadas, e a gente segue trabalhando para que a gente possa fazer um grande campeonato também na Copa do Mundo, que vai ser em casa. Então, essa convocação é justamente esse recomeço, né? Além de ter tido um resultado positivo nas Olimpíadas, a gente quer continuar trabalhando para conseguir o ouro, né? É esse o nosso objetivo. Então, muito feliz com a convocação, com as meninas que estão aqui pela primeira vez, outras voltando depois de muito tempo. E o nosso objetivo segue firme para a gente conseguir trazer o ouro para o Brasil. Arthur, Robson Maia, da TV Espírito Santo. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação a esse tempo de preparo. Você formou um trabalho, formou um grupo multicampeão no Corinthians, mas você tinha um tato diário com aquele grupo, trabalhou por muito tempo, foi um trabalho de longo prazo. Na seleção, as datas FIFA são menores, né? São períodos mais curtos. Como aproveitar esse período e fazer ele para potencializar esse grupo, para entrar na sua ideia de jogo? E também queria saber da Angelina como aproveitar também para passar para as atletas que estão chegando, nesse curto período, as ideias que o Arthur busca trabalhar e que trabalhou, por exemplo, nas Olimpíadas. Bom, eu vejo que as situações elas são em pé de igualdade, né? Então, tanto no clube quanto na seleção, os seus adversários também têm a mesma situação. O clube, você enfrenta adversários que também têm o convívio com as atletas e treinam todos os dias, e na seleção, o treinador da seleção adversária também tem a mesma situação. Então, a partir do momento que há uma igualdade, depende muito da qualidade do trabalho, daquilo que a gente vai conseguir, como você disse, potencializar, otimizar em pouco tempo. Eu tenho uma grande vantagem de convocar aquelas que eu entendo que são as melhores, né, no momento, ou que têm uma boa projeção. E também o que a gente procura fazer são reuniões diárias, né, com as atletas, para que a gente consiga, a cada treino, a cada dia, evoluir dentro das ideias, deixar um ambiente confortável, um ambiente que elas consigam entregar em pouco tempo, que se sintam bem para mostrar o seu trabalho, a característica dela, né, se preocupar com a característica, com as ideias da seleção, mas também, né, trazer aquilo que elas fazem nos clubes para a gente ir moldando, né, e melhorando esse modelo de jogo nosso. Então, é isso que eu procuro fazer, e elas têm tido um compromisso muito, muito grande com isso. Então, eu sempre falo para elas, a gente não perder nenhum minuto, né, da convocação. E eu vejo um grupo muito concentrado, que tem um sonho de estar na seleção, mas, acima desse sonho, tem também um desejo muito grande de evoluir junto com a seleção e representar o nosso país. As meninas têm feito um excelente trabalho. Em poucos dias, elas já entenderam bastante o modelo de jogo, a proposta que o Arthur tem passado.
Então, assim, tem sido até fácil passar informações, as experiências que a gente teve, alguns detalhes que precisa para melhorar, mas elas têm pegado as coisas muito fácil e, como ele falou, tem sido um grupo concentrado, bem focado no que tem que fazer e elas estão se sentindo bem à vontade. Boa tarde, gente. Primeiro para o Arthur. Arthur, você está chegando ao fim do seu primeiro ano completo como técnico da seleção brasileira e com resultados importantes, com conquistas muito relevantes. Queria te pedir para fazer uma análise desse ano de 2024 à frente da seleção brasileira e já projetar o que você imagina que vai ser 2025, o que você espera, o que você busca para o ano que vem. Da sua parte, Angelina, queria saber um pouco, claro, você falou a gente vai continuar buscando ouro e esse é o objetivo do grupo, mas foi uma conquista muito celebrada, a medalha de prata. E aí você está falando das meninas novas que estão chegando e que estão assimilando muito rapidamente as propostas do Arthur, mas também como é que é essa chegada delas num grupo que trouxe um resultado muito positivo, então, que pode passar para elas uma experiência muito vitoriosa do que foi em Paris. Como é que tem sido essa troca com vocês e o que você observa assim que elas também estão a fim de buscar junto com essa seleção? Obrigada. Bom, o ano de 24 foi um ano histórico para o nosso futebol feminino. Muito orgulhoso do que fizemos nas Olimpíadas. A preparação foi uma preparação muito boa. Eu tive o privilégio da gente conseguir jogar 2 competições, né? A Copa Ouro, que tem um formato muito parecido com os Jogos Olímpicos, e também chegamos na final, também fomos evoluindo, né? O nosso trabalho jogo a jogo. Então, ali, eu lembro que eu apresentei algumas situações que eu mostrava para elas que seriam muito próximas das Olimpíadas, né? Em relação ao mata-mata, como ganhar uma competição com esse formato. Aí a Chibirives, né, que são grandes adversários, tentar que os jogos todos empatados, né, e decididos nos pênaltis. Então, esse grau de preparação, esse nível nos ajudou. E aí fizemos uma grande competição, uma medalha, né, que entra para a nossa história. E também, assim como a projeção para o próximo ano, a gente conseguiu fazer algumas datas FIFA em casa. Então, mais uma vez, né, agora aqui no Espírito Santo, mas a gente tem esse objetivo de trazer a seleção feminina para o nosso país, sempre que possível, contra adversários fortes, né? Então, a gente precisa equilibrar as duas coisas. A gente quer jogar contra seleções fortes, que nos estimulem bastante o nosso nível competitivo, e também no nosso país. Nem sempre é fácil de conciliar tudo, mas já há um planejamento para 2025 e 2026, para que a gente consiga fazer isso e criar no nosso país, aproveitar a medalha olímpica, o crescimento em geral do futebol feminino e criar essa atmosfera muito favorável para nós, para a Copa, que tem que ser uma Copa que a gente busque vencer dentro de campo e também vencer fora dela, porque a Copa no país a gente vai ter uma oportunidade de acrescentar muitas coisas, não só para o nosso futebol, mas para o país, para a sociedade. Acho que é um país que investe em uma Copa do Mundo, tem que ter uma responsabilidade social em relação ao que representa, né, o futebol feminino, as mulheres, e várias questões que a gente sabe que um país pobre, com violência contra a mulher, muitas situações que eu pretendo também levantar até lá, que são importantes para a gente evoluir como um todo. Tem sido bem legal ver a troca, né, com as meninas que estão chegando e ter meninas que participaram das Olimpíadas também na convocação. Foi um resultado muito positivo. A gente não tira esse mérito do que o grupo fez lá. Realmente foi muito histórico. E eu sinto que trouxe muita confiança, né, para as jogadoras brasileiras, de acreditar que a gente pode, sim, chegar no topo, que a gente tem talento, que a gente tem força, que a gente vai chegar nesse momento histórico de trazer o ouro para o Brasil. E eu sinto que as meninas que estão chegando agora na convocação têm se sentido tão confortável assim dentro de campo, justamente talvez por isso, né, pelo momento que a gente teve nas Olimpíadas. Então, trouxe muita confiança para quem estava lá, mas também para quem está chegando agora, com certeza. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Angelina. Vinícius Lima, da Gazeta Esportes. Primeiro, Arthur, a gente estava junto, né, na convocação, você falou muito sobre renovação e acho que é o sinônimo desse grupo que você formou, né, renovação. São novas meninas, novas peças para compor esse novo ciclo olímpico de Copa do Mundo.
Mas das 11 titulares na final contra os Estados Unidos nas Olimpíadas, 8 estão à sua disposição hoje, né? A Gabi Portillo, inclusive, foi convocada, seria a 9ª, mas foi cortada por lesão. Eu queria saber, mesmo com esse discurso de renovação, a sua ideia, pelo menos para essa primeira partida, é manter uma espinha dorsal de uma seleção brasileira que já é vitoriosa, ou você já pensa, logo no primeiro jogo, fazer novos testes, pensar em um novo estilo de jogo? E para a Angelina, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua volta a campo contra a Colômbia. Você esteve naquele título do Brasil na Copa América, mas saiu muito cedo por conta da lesão. E aí, eu sei que isso pesa um pouco, né? E você vai entrar agora, você não esteve na Copa Ouro, por exemplo, e agora vai jogar contra a Colômbia de novo. Eu quero saber se tem algum sentimento diferente. Fardar essa camisa da seleção brasileira, jogando contra a Colômbia, que é uma seleção tão vitoriosa, e se passa um filme na cabeça do que você já passou e de tudo que você passou para chegar até aqui. Obrigado. A maioria das jogadoras titulares amanhã vão ser atletas que estiveram nas Olimpíadas, sim. Acho importante nós mantermos, né, as ideias com essas jogadoras que fizeram uma grande Olimpíada e aos poucos, né, incluindo, não que a gente não vai ter estreias, pelo contrário, nós vamos ter estreias na seleção sob o meu comando com algumas atletas, mas sim, em termos numéricos, aí, a maioria vão ser jogadoras que estiveram conosco nas Olimpíadas e usar substituições, né? Algo que eu faço, quem vocês acompanham sabem que a gente sempre usa o máximo de substituições permitidas, né? Então, vão haver trocas, vão haver minutos suficientes para a gente avaliar, não só nesse jogo como no outro, né, de diferentes maneiras, muitas jogadoras, né, são 26, é bastante, é um desafio, né, são 2 jogos só, eu vou tentar avaliar o máximo, né, em relação ao jogo também, mas elas estão sendo avaliadas no dia a dia, como você trouxe aí, a Portillo foi cortada, mas aí surge uma oportunidade para a Marília, que é uma atleta que tem treinado muito bem, já era uma atleta que estava muito próximo de ser convocada, tanto é que foi a primeira opção, né? E uma atleta jovem também, que tem entendido muito rápido. Então, essas oportunidades, elas são naturais e merecedoras pelo que elas fazem. Eu vou tentar equacionar isso nas 2 partidas, mas, claro, buscando o resultado de vitória, né? Vencer a Colômbia, que é muito difícil, viver os momentos dos jogos, tomar as decisões para que a gente também não perca, né, o equilíbrio e esse balanço entre ter jogadoras que já estão com um modelo de jogo mais consolidado e as outras que vão começar a experimentar esse modelo de jogo, né? Para mim, na verdade, eu não tenho nem pensado em relação ao momento da lesão contra a Colômbia. Para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui na seleção, de poder representar o país. E contra uma seleção fortíssima, né, que é a Colômbia. Então, o sentimento é de muita alegria. Não diria que passa um filme na minha cabeça. Eu estou aqui para viver o presente. Esse momento já ficou para trás, já fazem muitos anos, então não tenho por que ficar pensando nisso, voltando no passado. Então, tem que aproveitar o momento que a seleção está tendo esse ano, que eu estou tendo também, que eu estou me destacando essa temporada. Então, muito feliz de estar vivendo o presente e uma honra sempre representar o Brasil. Boa tarde, Arthur, Angelina, Ana Clara Lânios, da TV Espírito Santo. Arthur, eu queria saber de você em relação às expectativas para o desempenho da seleção brasileira nesse primeiro amistoso contra a Colômbia. Em termos táticos e de desempenho mesmo, dá para esperar algo diferente do que foi apresentado na Olimpíada ou a ideia é dar uma continuidade em relação ao trabalho que vem sendo feito? E já para a Angelina, eu gostaria de saber a respeito de como é que você enxerga o seu papel nessa seleção brasileira, especialmente no meio campo, de dar ritmo e, enfim, de termos técnicos e táticos da equipe do Arthur Elias. Obrigado. Bom, em termos táticos, o principal objetivo é que as jogadoras entendam, né, e como um todo, né, então todas as atletas estão nos treinamentos, foram feitos, né, os rodízios a todo tempo, né, em relação ao nosso modelo e plano de jogo, o que as atletas precisam fazer e tentando passar no treino uma experiência muito próxima para todas, né? Então, não trabalhar só com o time titular e essas jogadoras entenderem e as outras ficarem simulando a equipe da Colômbia, por exemplo, né?
eu tentei rodar e fazer com que elas, desde o primeiro dia, né, todo mundo tivesse uma experiência muito próxima, tanto para avaliar quanto para o caráter que é o meu trabalho, né, como o método que eu acredito, que é a gente conseguir interferir no jogo com muitas trocas, de jogo para o outro jogo também. Provavelmente vão ter bastante trocas aí na equipe titular e em quem entra. E eu acho que assim a gente ganha no processo, né, de preparação da seleção, de todas dominarem melhor esse modelo, de todas se sentirem bem dentro do campo jogando dessa forma, né, isso é fundamental, elas estarem confiantes, se sentindo bem, e de ser uma equipe que busca, né, se impor o tempo inteiro, com agressividade, ofensiva. Vocês podem esperar essa característica da seleção e eu tenho certeza que o time inteiro está preparado para mostrar isso já amanhã. Tem sido, como eu falei, uma troca muito tranquila, né, de experiência entre as jogadoras que tiveram nas Olimpíadas e as que estão chegando agora. E comigo tem sido assim também. Conheço muitas das meninas que estão nessa convocação, então tem sido muito tranquilo. O Arthur passa muita confiança para as meninas que estão chegando agora, então o nosso papel dentro de campo se torna muito mais fácil, com elas com confiança, entendendo o que tem que fazer. Então, tem sido um trabalho em equipe, elas têm tido essa liberdade também com a comissão, para elas entenderem a proposta, e as atletas que estão dentro de campo facilitam um pouquinho mais para quem está chegando, mas tem sido assim uma troca muito tranquila. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Angelina. Sou Yasmin Spiegel, de A Gazeta, e as minhas perguntas são... a palavra-chave, como meu colega Vinícius falou, dessa convocação realmente é renovação, uma preparação para a Copa do Mundo, que vai ser aqui no Brasil, né, tem toda essa questão. E na lista de novas atletas convocadas, o principal número é de mudanças na zaga e no ataque. O que motivou você a fazer essas principais alterações nesses dois setores, né? E minha pergunta para a Angelina é uma pergunta mais pessoal. Você tem dupla cidadania, né? Nasceu nos Estados Unidos. E gostaria de saber como é a sensação de, tendo nascido nos Estados Unidos, que é uma referência para o futebol feminino, assim como o Brasil é, qual é a sua sensação hoje de vestir a amarelinha, de fazer essa escolha? Bom, um dos principais fatores foram lesões, né? Então, lesões e também ter esse critério de trazer jogadoras mais jovens, né? Os dois fatores, né? Então, se você pegar as jogadoras que foram para as Olimpíadas, né? Na zaga a gente teve, infelizmente, lesão da Antônia, que está voltando agora, ainda bem que ela voltou bem, a Rafa, a Thaís também teve uma dificuldade, aí a gente teve lesão da Portilho, teve lesão da Jennifer, e a Marta, que segue muito bem, né, mas achei que era o momento, né, da gente também trazer outras atletas para essa função, né? A Marta já é super experimentada e entende muito bem aquilo que a gente tem aqui. Então, todas essas que não estiveram, provavelmente vão estar em breve também, e é uma oportunidade de trazer essas jogadoras, e abriu, como faz parte do futebol, às vezes por lesão, mas muito por mérito delas também, né? Então, eu acho que esses dois fatores foram importantes, o critério de trazer jogadoras jovens, e algumas que são jovens poderiam estar, acabaram se machucando, isso faz parte do futebol, e a gente sempre tem uma seleção forte, confiante, e a nossa unidade, o nosso grupo agora, ele é muito maior de atletas para que possam estar aqui nesse processo todo, não só até 2027, que é o grande objetivo, mas também até a Copa América, que aí sim a gente tem, além dessa, só 4 convocações depois para uma competição importantíssima, classificatória para a próxima Olimpíadas. Em relação à minha escolha, né, desde os 14 anos, na verdade, eu já sabia que era pela seleção brasileira que eu queria jogar. Foi a minha primeira convocação, com 14 anos, para a seleção sub-15. E desde que eu vesti a amarelinha, não tive mais dúvida, né? Isso daí sempre foi muito claro para mim. O sentimento que eu tive de vestir a amarelinha, mesmo que foi uma convocação de treinamento só, em Pinheiral, me lembro, dali eu já tinha certeza da minha escolha. Arthur, Angelina, boa tarde. Thierry Calil, Jornal S hoje. Arthur, você falou que 2024 foi um ano histórico para o Brasil e para você também, né? Tanto que segunda-feira acontece o Prêmio da Bola de Ouro e você é um dos técnicos finalistas para o melhor treinador
do mundo. E eu queria saber de você como tá nessa lista, recebendo, tendo coroado todo esse seu trabalho desde o Corinthians, agora na seleção, sendo coroado, estando lá presente na grande final do Prêmio da Bola de Ouro. E da Angelina, eu queria saber de você, esse momento da seleção é um momento de mesclagem, de oportunizar novas atletas, e você é uma das atletas, mesmo muito nova, mais experientes desse elenco, com passagem pela seleção há bastante tempo já. E eu queria saber de você como é essa responsabilidade de receber essas atletas que estão chegando agora, que algumas já tinham sido convocadas, mas estão vindo pela primeira vez sob o comando do Arthur Elias, e outras estão vindo pela primeira vez. Como é para você essa responsabilidade de receber, passar toda essa sua experiência na seleção para quem está chegando agora? Bom, para mim foi bom você me lembrar também. Eu tinha esquecido que era segunda-feira, mas não, porque o foco é muito grande. Eu sabia que eu não ia para lá, enfim. Então eu estou aqui no trabalho, tinha esquecido sobre isso, mas claro que é um orgulho, é muito legal a gente ser lembrado nessas premiações. É uma premiação das mais tradicionais do futebol, né? Mas enquanto treinador eu entendo assim que isso representa o trabalho de toda a comissão e de todas as atletas, de um grupo. Acho que é só uma representação, né? Não é algo, não se diz pessoal, né? Eu não vejo isso de maneira nenhuma algo para mim, né? Para o Arthur. Isso eu acho que é algo para a seleção, né? Talvez uns 6 meses ali do Corinthians, né? Que também contribuímos ali no final do ano. Mas vamos ver o que vai dar. Eu vou, obviamente, depois vou acompanhar, mas não me pega muito assim em termos sabe, de vaidade, de nada, sinceramente. Eu acho interessante a gente ter representações lá, né? Então tem a minha, tem a da Portilho e a Tarsi, né? Então eu falava isso para elas, né? Eu cheguei a falar, como é que tem jogadora, né, do outro país ali e tal, e não tem, né, vocês, tem tantas, uma lista grande, não tem, só tem 2 brasileiras, né? Então, muitas coisas que eu fui falando para elas nesse processo, agora já começam a melhorar, né, para o futebol feminino, a valorização também delas no sentido do mercado, né, de atletas poderem estarem tendo proposta de grandes clubes, de outras ligas. Isso é muito importante, né, elas serem valorizadas como um todo, porque o futebol feminino do Brasil merece, né? E se o time é organizado, tem resultado, claro que o treinador também vai acompanhar isso, né? Mas estou tranquilo, vamos ver o que dá aí, estou tranquilo. Tem sido bem legal assim saber que, mesmo nova, sendo uma das mais experientes da equipe, tem sido um sonho realizado para mim. Tá tanto tempo na seleção, mesmo com 24 anos. Então tem sido muito legal saber que eu posso passar um pouco do que eu vivi para algumas meninas que estão chegando e saber que elas estão recebendo bem, elas estão querendo ouvir, querendo aprender e estar aqui também com a gente. Então tem sido bem legal da minha parte poder transmitir isso para elas, passar um pouquinho do que a gente viveu e saber que elas estão recebendo isso de braços abertos. Pessoal, vamos para as 2 últimas, porque o Arthur e a Angelina têm atividade no vestiário antes do treino. Tá? Boa tarde, Arthur e Angelina. Enzo Bicalho, do Núcleo do Esporte. Arthur, nesse clima de renovação na seleção brasileira, queria que você comentasse um pouco sobre as Copas do Mundo de base, Sub-17 e Sub-20, que aconteceram recentemente. Quais destaques você enxergou nas seleções brasileiras e o quanto você planeja dar espaço para essas jogadoras? E para a Angelina, eu queria saber sobre a gestão de elenco do Arthur Elias. Você, por exemplo, nas Olimpíadas foi convocada como suplente, mas teve muitos minutos em campo. Então, quanto isso motiva uma atleta saber que ela vai ser convocada e vai ter minutos, vai conseguir entrar em campo e mostrar o seu futebol? Bom, acompanhei, né, as 2 Copas do Mundo. Gostei do que vi, acho que a gente tem boas gerações pela frente. Já temos aqui 2 atletas que participaram da Copa do Mundo Sub-20, né? Então, para as Olimpíadas, tinham 4 jogadoras que tinham participado da Sub-20 anterior, né? Que foi terceira da Copa do Mundo. E agora, nessa convocação, 2, né? Claro que uma é a mesma, que é a Priscila, né? E a Dudinha também participou das 2, né? Mas gostei de as outras jogadoras de frente. É ruim nessa faixa etária a gente ficar falando alguns nomes, né? Vocês sabem que a Giovana
ela tem uma projeção, assim, um destaque já muito grande, né, no sub-17, mas o meio-campo não é só ela, tem duas excelentes jogadoras de 15 anos, né, uma com 15 anos, a Kailane, a Juju foi, né, uma boa centroavante também, né, eficiente, mas a sub-17 tem jogadoras de 15 anos, desde a goleira Morgante, que é uma excelente goleira que eu conheci de perto. É impressionante assim a qualidade que eu vi nessa seleção sub-17, principalmente pensando em projeção. É claro que o resultado ele depende muito das circunstâncias. O jogo choveu pra caramba, o terceiro jogo, né? O Brasil foi em cima, a gente teve vários lances aí de arbitragem, né? Então muito equilibrado sempre. Todos os jogos, né? Acabou tomando uma virada. São experiências importantes para as jogadoras na base. Eu acho que o mais importante é elas passarem essas experiências e terem pessoas ao lado delas que acreditem e que deem estrutura, né? Clubes que deem estrutura competitiva para elas seguirem tendo desafios maiores. Que a atleta cresce assim, com desafios maiores, porque talento e condição hoje em dia de leitura de jogo, de ter jogado mais vezes, né, ela já tem muito mais do que as outras gerações, né, no sentido da leitura, né. Então a gente conseguiu juntar agora o talento que o futebol sempre teve com mais competições, mais vivência desse nível, e acho que a gente vai conseguir tirar bons frutos, sim, talvez até para 2027 uma, duas, três dessas jogadoras possam estar. Isso daí só prova, né, o que o Arthur fala, é verdade, né? Quando ele diz que ele dá oportunidade, que ele quer testar e que ele confia nas jogadoras, ele quer dizer isso mesmo, né? Porque mesmo a gente como suplente, a gente foi direto para titular, não passou nem no banco. Então é a confiança que ele tem nas atletas e faz com que a gente se sinta mais à vontade em campo, porque independente se hoje eu estou de suplente, amanhã eu vou estar de titular e no outro jogo no banco. Isso traz a equipe mais para perto, sabe? A gente fica mais unida, a gente fica mais confiante no que tem que fazer, porque sabe que a qualquer momento, se precisar de você, realmente ele vai contar e vai confiar para te colocar dentro de campo. Boa tarde, Arthur, Angelina, sou Rafaela, da Record News. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como que vocês avaliam, né, a seleção da Colômbia. É uma seleção que só evolui, né? Competição a competição, uma seleção que fez uma boa Copa e uma excelente Olimpíadas também, no sentido de ter classificado e ter feito o jogo que fez contra a seleção da Espanha. É uma seleção que joga junto há muito tempo, né? Poucas jogadoras ali foram acrescentadas, né, nos últimos anos em termos de titularidade e de minutagem, né, diferente da seleção brasileira que a gente tem, né, esse método e o momento também tem trocado muito, né, atletas, sistema. A Colômbia já tem isso muito mais consolidado, né, na sua escalação, quem são as jogadoras e também no sistema de jogo. E eu vejo que a gente vai ser testado diferente da maioria dos jogos das Olimpíadas, né? Então, o futebol sul-americano, tem muito os duelos 1 contra 1, né? A seleção colombiana busca isso, tanto na marcação quanto com bola, uma equipe com uma transição muito boa e super organizada, por isso tem esses resultados com muito talento, né? Especialmente do meio para frente também tem excelentes jogadoras e a gente está pronto, está se preparando, tem mais um treino, né, para acabar de se preparar e vai ser um grande jogo. Acho que o público que estiver no estádio vão ver duas equipes lutando, intensas e com bastante qualidade técnica. Eu compartilho do mesmo pensamento, né, e acredito que a Colômbia tem evoluído muito nos últimos anos. São jogadoras que jogam juntas desde a base, então isso facilita bastante para o entrosamento que elas estão tendo agora. Tem tido resultados muito positivos e assim vai só facilitar para que a gente tenha um grande jogo, né? As pessoas que estão vindo assistir vão assistir um grande jogo. As duas equipes têm evoluído muito e é um motivo de muito orgulho ter duas seleções com os resultados tão positivos nos últimos anos na América do Sul. Obrigado, Arthur. Obrigado, Angelina.